Olá, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu um emocionante depoimento na Praça Santos Andrade, em Curitiba. Ele chegou a ir às lágrimas. Veja como foi. Se um dia eu tiver que mentir para vocês, eu prefiro que um ônibus me atropele em qualquer rua desse país. Vamos chamar junto aqui, nós três, mas antes, eu vou dizer que eu vou entregar o PowerPoint para o Lula, viu? Para ele saber do que ele está sendo condenado por todos nós, nos nossos corações, de tudo que ele é responsável. Vamos chamar junto para falar o nosso eterno presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Com você! Guarda o PowerPoint e depois você lê. Queridos e queridas companheiros e companheiras desse nosso querido Brasil, companheiros e companheiras, representantes dos movimentos sociais brasileiros, vamos esperar, porque os fogueteiros também têm vez aqui nesse país e no Paraná. Lula, Leolá, Lula, Lula. Maravilha isso aqui. Mais de 50 mil pessoas. Queridas companheiras e queridos companheiros, eu não sei nada, por isso não posso citar o nome de cada. E eu, citando a companheira Dilma, os companheiros do movimento sindical, os companheiros do movimento Sem Terra, os companheiros parlamentares que estão aqui, cumprimentando a Gleite, cumprimentar todo o conjunto da sociedade brasileira que veio aqui. Eu queria, do fundo do coração, dizer para vocês que eu não tenho tamanho para tamanha solidariedade. Eu jamais pude imaginar que um ônibus pudesse sair do Acre para vir num ato de solidariedade a Lula. Jamais eu pude imaginar que um ônibus pudesse sair da Bahia, do Piauí, do Rio Grande do Norte e de quase todos os estados do Brasil. Eu, sinceramente, não tenho palavras para agradecer. Eu já participei de muitas manifestações. Eu já participei de manifestações com 1 milhão de pessoas. Eu já participei de manifestações com 500 mil pessoas. Eu já participei de manifestações com todo tipo e quantidade de gente que vocês possam imaginar. Mas nenhuma é tão gratificante de saber que vocês confiam em alguém que está sendo massacrado pelas acusações contra mim. Porque se não fosse vocês, eu não suportaria o que eles estão fazendo comigo. Hoje
eu disse no meu depoimento de que só o Jornal Nacional, nesses últimos 12 meses, publicou 18 horas de matérias negativas contra o Lula. Significa 12 partidas de futebol entre Real Madrid e Barcelona, na tentativa de que eu seja massacrado antes do dia em que eu seja julgado. E eu disse para eles, e essa era a minha confiança de estar lá, que possivelmente a relação com vocês é uma relação diferente da que os políticos têm com o seu eleitor. Eu não tenho eleição de vocês, de candidato com eleitor. A minha relação com vocês é uma relação de companheiros de projeto de país e de construção de uma sociedade civilizada. Eu estou vendo muita gente jovem aqui. A minha relação certamente começou com o pai de vocês, depois com o avô de vocês, e agora. E eu quero continuar desse país. 4 horas de interrogatório, de agradecer. Agradecer do fundo da alma a cada mulher, a cada homem, a cada criança, a cada pessoa de estar aqui. Eu não tenho outra palavra a não ser agradecer. Agradecer o que vocês estão fazendo. Haverá um momento em que a história irá mostrar que nunca antes na história do Brasil alguém foi tão perseguido ou massacrado como eu estou sendo nesses últimos anos. Alguém um dia irá poder contar a história do que fizeram com a presidenta eleita democraticamente, a presidenta Dilma Rousseff. E eu quero estar vivo. Quero estar vivo para ver esse momento. Porque na minha tese, eu preciso tomar muito cuidado com o que falar, companheiros. Porque não sei se vocês sabem, eles andam me acompanhando e cada coisa que eu falo está lá. Está lá. Mas eu queria dizer para vocês, do fundo do coração, se um dia eu tiver cometido um erro, eu não quero ser julgado apenas pela justiça, eu quero antes ser julgado pelo povo brasileiro que me deu condição. Hoje eu pensei que os meus acusadores iriam mostrar uma escritura, um documento, um pagamento, alguma coisa que eu fiz para ter o tal do apartamento que ele diz que é meu. Até o Vicentinho não sabe, mas eu citei o Vicentinho. O importante é o principal, o resto é secundário. Veja, porque eu esperava que depois de 2 anos de massacre, eu chegasse lá, tivesse um documento dizendo: o Lula comprou o apartamento, o Lula reformou o apartamento, o Lula pagou tanto pelo apartamento, a escritura está aqui registrada em cartório, o apartamento é dele, o Lula já dormiu no apartamento, já morou. Nada. É perguntando se eu conheço o Vaccari, é perguntando se eu conheço o Léo Pieira, é perguntando se eu conheço o Paulo Okamoto, é perguntando se eu conheço. É lógico que eu conheço e não tenho vergonha das pessoas que eu conheço. Tem. Eu não quero ser julgado por interpretações. Eu quero ser julgado por provas. Alguém tem que provar. E eu queria dizer às pessoas mais velhas e às pessoas mais novas. Eu queria que vocês olhassem no meu olho. Eu quando pedi para que fosse transmitida ao vivo, é porque a minha mãe nasceu
como todo mundo nasce analfabeto, e a minha mãe morreu analfabeta. Mas ela dizia: ô Lula, a gente conhece quando uma pessoa está falando a verdade, não é pela boca, é pelos olhos. É por isso que eu queria que fosse transmitido ao vivo, para que as pessoas que vão assistir vejam os olhos de quem está perguntando e os olhos de quem está respondendo. E eu queria assumir um compromisso com vocês. Eu não seria digno de vocês. Eu não seria digno do movimento que estão aqui representados. Da CUT, do Movimento Sem Terra, dos políticos, dos sindicatos, dos movimentos sociais, como um todo, movimento sem teto. Eu não seria digno do carinho que vocês estão tendo comigo se eu tivesse alguma culpa e estivesse falando com vocês aqui agora. Eu virei em quantas audiências for necessário. Prestarei quanto depoimento for necessário. Porque se tem um brasileiro, se tem um ser humano que está em busca da verdade, sou eu. Eu tenho... Minha mulher já morreu. Eu tenho 5 filhos. Tenho 8 netos. E eu disse para eles: vocês não respeitam sequer uma criança de 4 anos que sofre bullying a escola que estuda por conta das mentiras contadas para a imprensa sobre o Lula, sobre o PT e sobre todo mundo aqui. Então, gente, eu só tenho um compromisso para assumir com vocês para ir embora, senão eu perco de chegar em São Paulo. Olha, eu só posso dizer para vocês uma coisa. Em meu nome, em nome do meu partido, em nome dos movimentos sociais que estão aqui, em nome dos partidos que estão solidários como os companheiros do PCdoB, em nome do movimento sindical, em nome dos nossos irmãos que estão aqui do Congresso Nacional. Se um dia eu tiver que mentir para vocês, eu prefiro que um ônibus me atropele em qualquer rua desse país. Porque eu jamais poderia mentir para pessoas como vocês que há muito tempo deposita confiança, acredita e segue. Eu quero dizer para vocês, eu estou vivo e estou me preparando para voltar a ser candidato a presidente desse país. Eu nunca tive tanta vontade como eu tenho agora. Vontade de fazer mais, vontade de fazer melhor e provar mais uma vez que se a elite brasileira não tem competência para consertar esse país, o metalúrgico de 4º ano primário vai provar que é possível consertar esse país. Por isso, eu não quero afrontar ninguém. Eu sou um cidadão que respeita as leis, respeita a Constituição e respeita a justiça. A única coisa que eu peço em troca é que ele me respeite como eu respeito eles. Um abraço, companheiros, e vamos à luta. Olê, 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 olá. Lula, Lula, Lulê. Lula. Chega aí, dá tchau lá. Lula. Olê, 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 olá. Alô? Ah, Lula! Lula! Guerreiro. Eu confio! Lula! Eu confio!
E a TVT mostrou durante todo o dia os acontecimentos de Curitiba. Também teve, né, dos trabalhadores, a TV dos Trabalhadores cumpre o seu papel de informar. Um abraço a todos e a todas e até amanhã. Coisa que nós conquistamos nesse país.